pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje aqui no canal a gente vai discutir um tema bem interessante, que é a divisão que muitas vezes a gente faz entre as ciências humanas e as ciências exatas. Muitas vezes, no nosso momento histórico, a gente tem essa tendência de dividir, num lado as ciências humanas e outra as ciências exatas. Hoje aqui no canal a gente vai ver que essa divisão ela é muito mais sutil do que pode parecer muitas vezes nos currículos enciclopédicos que a gente tem no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E para isso a gente vai voltar na história. A gente vai ver alguns pensadores matemáticos que usaram a filosofia e a matemática juntas para conseguir alavancar os seus conhecimentos, tanto relacionados às ciências humanas como às ciências exatas. Vamos ver alguns exemplos como Platão, que edificou muitas ideias na área da geometria e também fez vários estudos na área da filosofia. Esse distanciamento entre as ciências exatas e as ciências humanas, claro que é disseminada no senso comum, inclusive a gente escuta nas escolas muitas pessoas justificando, por exemplo, a defasagem dos alunos na área da matemática, justamente porque eles precisam pensar nas disciplinas de filosofia e muitas vezes acontecem umas soluções estranhas, até mesmo algumas políticas pensando em retirar as disciplinas das ciências humanas no ensino médio, por exemplo, e até mesmo no ensino superior. Essa separação tem a ver em nosso momento histórico com a ideia que nós temos sobre a matemática. Talvez pensar a matemática e as ciências humanas juntas façam com que a gente tenha uma nova percepção sobre o que é a matemática. Muitas vezes a gente pensa a matemática simplesmente como uma disciplina que tu fica fazendo cálculos e contas, e a gente vai ver agora com esses pensadores que a matemática ela está muito ligada sim a vertentes filosóficas, então ela está ligada a uma percepção que esses pensadores tinham sobre o mundo e não simplesmente a construção de uma máquina de fazer cálculos, que a gente sabe que no nosso momento histórico está muito a serviço de uma lógica do capital e de uma lógica da sociedade consumista que a gente tem na nossa atualidade. A gente também vai ver com esses exemplos, com esses filósofos, com esses matemáticos, que essa separação, então, está ligado à ciência, à construção de ciência, e ela vai muito além do que essa ideia que a gente tem nos currículos, que a gente está chamando aqui de currículo enciclopédico, que é dividir cada disciplina ou cada área, cada uma na sua caixa. A gente vai ver que essa relação ela é muito mais complexa quando a gente começa a olhar para a história. Então vamos lá a 5 pensadores que contribuíram decisivamente tanto para a área da filosofia como para a área da matemática. Bom pessoal, então eu vou apresentar a vocês 5 exemplos de pensadores importantes da história da matemática, da história da ciência e da história da filosofia. Talvez esses nomes vocês já conhecem, mas talvez nunca pensaram assim nesse ponto de vista de que o caminho que eles tiveram dentro da filosofia e dentro da matemática pode ajudar a gente a romper um pouco essa dicotomia de pensar que as ciências humanas então precisam estar lá naquele canto, as ciências exatas naquele, e a gente não tem relação nenhuma entre essas duas áreas do conhecimento. Eu vou mostrar a vocês esses pensadores, que como já comentei, provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas essa perspectiva é importante para olhar para a história e ver como isso se desenvolveu ao longo dos séculos. Então vamos para o primeiro exemplo, Platão. Bom, Platão é muito conhecido, faz parte da história da Grécia Antiga, antes de Cristo. O que ele teve, então, o que ele contribuiu pensando nesse rompimento da dicotomia, Então ele lançou as bases da filosofia e da geometria, então ele é fundador da academia. Então observem que ele teve contribuições tanto na área da filosofia como na geometria. Também desenvolveu conhecimentos relacionados, a ideia dele é que existia então conhecimentos como ideias que organizavam o mundo. Então, a partir de um sistema abstrato de conhecimento, a gente poderia entender mais aquilo que acontece ao nosso redor. E Platão acreditava que a matemática era a ferramenta ideal para fazer isso, porque a matemática permitia com que a gente enxergasse as essências das coisas, Então, a partir dos conhecimentos filosóficos e matemáticos, a gente poderia desvelar aquilo que está no nosso redor. O segundo pensador importante, Galileu. Bom, Galileu faz parte então do movimento renascentista, ele foi um físico importante, estudou várias coisas
como mecânica celestes, descobriu várias coisas importantes sobre os planetas, então ele teve os seus estudos ligados aos movimentos e à mecânica, muito forte dentro da área da física, e também ele acreditava, Galileu, que não existia então uma separação entre filosofia e ciência. A gente tinha que pensar os dois ao mesmo tempo. Galileu achava, no seu momento histórico, e também muito do que Galileu estudou, a gente ainda ecoa no nosso momento histórico, mas ele pensava que a filosofia e a ciência, principalmente a matemática, eram as ferramentas que eram necessárias para a gente conseguir ler aquilo que acontecia na natureza. Então, novamente, a gente tem a ideia de que a filosofia, a ciência e a matemática, dentro dos escritos, dentro dos estudos de Galileu, não existe essa separação. Mais um exemplo importante, Descartes. Descartes é uma figura muito importante para o nosso momento histórico. René Descartes, então ele é o que os estudiosos chamam, né, de um legítimo racionalista, né? Então ele faz parte da vertente filosófica racionalismo. Ele acreditava que existia algumas ferramentas metodológicas, ele tem um discurso sobre o método, que a partir desses discursos a gente conseguiria analisar algumas hipóteses, sempre vinculada a uma perspectiva racionalista, e a gente conseguiria então, usando métodos adequados, ver se aquela sentença era verdadeira ou falsa. Ele fez uma importante contribuição porque ele ligou a álgebra e a geometria. Vocês, por exemplo, já ouviram falar no plano cartesiano, que é justamente o local geométrico onde acontece essa união entre a álgebra e a geometria. Observem, René Descartes é um filósofo com contribuições importantes, tanto na filosofia como na matemática. Na matemática, especificamente, ele então junta a álgebra e a geometria. Ele é uma figura importante para a gente entender a modernidade da filosofia, né? Então, muitos estudiosos dizem que o momento cartesiano é um momento importante para a gente pensar a filosofia em nosso momento histórico. Ele inaugura uma nova forma de pensar, que, claro, já vinha acontecendo em séculos anteriores, mas que se objetiva, que toma força com René Descartes. Os dois últimos, Pascal ele teve também contribuições na área da geometria e da probabilidade, e ele também tem vários escritos falando sobre o limite da condição humana. E o nosso último, Tales de Mileto, né? Tales é o pai da filosofia ocidental, ele viveu aproximadamente em volta de 623 a.C. E ele tem um teorema muito famoso para quem está no ensino fundamental. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre o teorema de Tales. Então, o teorema de Tales, ele é uma homenagem a Tales e ele está inserido dentro da geometria. Então, Tales de Mileto, ele fez estudos na área da geometria e também é o pai da filosofia moderna, rompendo com muitos discursos que na época ainda estavam ligados à mitologia. Então, ele tem uma contribuição importante, novamente frisando, dentro da área da filosofia e também dentro da área da geometria. Bom, pessoal, esses 5 exemplos, 5 pensadores importantes, leva novamente, repetimos, a gente pensar um pouco que essa dicotomia entre ciências exatas e ciências humanas, se a gente olhar um pouquinho para a história, ela não é verdadeira, porque esses pensadores, eles não tinham essa dicotomia muito comercial, né? Muito ligado ao nosso momento histórico, que é dividir cada conhecimento em sua caixinha. Então, isso, se a gente olhar na história da ciência, essa dicotomia, ela não está tão marcada como a gente tem hoje em dia nos currículos das escolas, em todos os níveis. E é importante pensar um pouquinho na história para a gente tentar não imitar e fazer o que eles fizeram, mas tomar essa não separação como inspiração para aumentar a nossa capacidade de enxergar essas vertentes filosóficas, matemáticas e científicas de forma mais ampla. Bom, pessoal, então depois de ver esses pensadores, esses importantes pensadores, tanto na área da filosofia como na área da matemática, a gente pode pensar então que essa dicotomia, esse distanciamento entre a área das exatas e as humanas não se justifica na história da ciência. E a gente consegue perceber também através desses exemplos que a filosofia e a matemática juntas, elas podem sim ser um grande motor que alimenta a criatividade dos nossos alunos e fazem com que a matemática
e também a filosofia se desenvolva em vários campos diferentes. Vale também destacar que esse pode ser um caminho para a gente tirar os nossos alunos do fundo do poço, certo? No fundo do poço no sentido de que existe uma defasagem muito grande na área da matemática. Talvez inserir a área da filosofia nessas discussões relacionadas à matemática pode, como eu já falei antes, aumentar a criatividade dos nossos alunos e também construir novos afetos que envolve a disciplina de matemática especificamente e pode fazer com que a gente tenha um ganho de intelectualidade ligado aos nossos alunos em qualquer fase, tanto no ensino fundamental como no ensino superior e também no ensino médio. Então, pessoal, vamos pensar a ciência de forma mais ampla, para que a gente não fique discriminando muitas vezes algumas áreas das ciências, como as ciências humanas, e em algumas situações também a área da matemática acaba sofrendo esses efeitos. Gostaria de deixar um grande abraço a todos os filósofos, a todos os matemáticos. Fica sempre o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda muito na divulgação desse projeto, que tem como principal objetivo mostrar a matemática de forma mais ampla. Se você tem um amigo que está desanimado em aprender matemática e quiser compartilhar esse vídeo com esses amigos, a gente fica aqui muito agradecido e toda semana nós vamos postar vídeos que envolvem assuntos relacionados à matemática para que a gente consiga ampliar nossos afetos com relação a essa disciplina tão importante. Fica um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos, pessoal, e até mais. Valeu!